Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Histórias e Conexões. E hoje a noite não vai ser diferente, né? Vai ser uma noite muito especial. A minha convidada, ela é uma administradora porreta, ela é uma sommelier de cerveja, o que não é muito comum, ela é uma desbravadora, ela é uma mulher diferente, ela é uma mulher forte, decidida e que é musa inspiradora para outras mulheres e para outros empreendedores também. Eu hoje fiz uma enquete ali no podcast, no meu perfil do Instagram, e vieram muitas perguntas e o que é mais legal, o que eu achei incrível, é que muitas perguntas que vieram para que sejam feitas hoje para a minha convidada, eu falei, gente, eu vejo a pergunta, eu vejo a minha convidada, essa correlação. Então eu vou abrir esse episódio de hoje agradecendo a querida Andreia. Eu tive que fazer um curso, uma pós-graduação para aprender a falar o sobrenome dela. E aí ela me deu uma dica. O nome correto é Andreia Gutneck. Acertei? Isso. Ah, então, ó. Andreia, muito obrigada por estar aqui hoje no episódio do Histórias e Conexões. Eu tenho certeza que a noite nos reserva aí um bate-papo muito legal. Para quem ainda não te conhece, né, as pessoas vão te conhecer, mas a sua história ela é muito marcante aqui em Joinville. Ela é carregada de muita emoção, de muito família, de muito amor. Então, muito obrigada por reservar esse tempo e estar aqui conosco. E seja muito bem-vinda ao podcast Histórias e Conexões. Obrigada. É um prazer estar aqui contigo. Nos conhecemos há pouco tempo, Verdade. Né? Mas eu acho que o tempo que a gente já começou a se conhecer, já ganhamos umas afinidades, Verdade. assim, né? Com algumas pessoas e você com certeza é uma delas. E a hora que você me convidou, vamos, eu falei, vamos, tamo aí, vamos lá. E foi isso mesmo, eu mandei uma mensagem para ela, eu falei, vou mandar uma mensagem. E ela foi super solista, super querida na amizade, e Joinville proporciona isso, né? Eu Sim. que não sou daqui de Joinville, eu fui muito abraçada, fui muito bem recebida por essa cidade, por pessoas que são pessoas maravilhosas. Então eu falo que eu já me sinto uma joinvilense de coração. E aqui, Andreia, no podcast Histórias e Conexões, eu não canso de repetir, não existe um roteiro pré-definido, né? É um bate-papo mesmo e as perguntas vão acontecendo de acordo com cada convidado, até para que todo mundo sinta-se bem relaxado. Só tem uma pergunta. Ai, meu Deus. E que ela nem sabe qual é. Andréia, eu sempre gosto de perguntar, né? Sempre gosto de fazer essa pergunta para os meus convidados, até para eles se sentirem também mais confortáveis. E eu gostaria de perguntar, quem é a Andreia? Ixi! Ai, Andreia é filha única. Olha. De pais conservadores, de origem alemã e italiana. Então, eu tive duas vertentes na minha história desde de infância, de criança. Família italiana, fala alto, expansivo, né? Que é a da minha mãe, e a família do meu pai, alemã, restrita, muito contida, muito séria. Então, eu tive os dois universos na minha família, né? Então, também, filha única, apesar que as pessoas acham que filha única é tudo mimado, né? Não tive essa parte na minha vida. Eu sempre fui uma filha que fui levada no cabresto, né? Para um pai alemão. E uma família muito amorosa, extremamente amorosa. Minha mãe é um símbolo de amor, de carinho, de coração. Eu acho que o maior coração de pessoa que eu conheço na minha vida é a da minha mãe. Então, aprendi muito a ter um coração com ela e ter uma razão com o meu pai. Um equilíbrio, né, familiar. Então, trabalhei desde nova, desde os meus 18 anos, saí na rua para trabalhar. Nunca tive medo de trabalho. Onde eu entrava, leva 2, 3 meses, eu já conseguia uma vaga de gestão, de liderança. E até o momento que eu decidi desbravar, né? Empreender. E daí a gente foi para o mundo da cerveja. Isso é um resuminho um pouquinho do que é a Andreia. E vocês estão percebendo aí que no cenário, os meninos vão abrir aí para que vocês possam perceber, tem algo diferente aqui na mesinha do Histórias e Conexões. Olha, tem algumas cervejas aqui, alguns rótulos, a gente vai entrar nesse mundo. E quando eu fui estudar sobre a minha convidada, não é muito natural
termos uma sommelier de cerveja mulher. A gente sabe disso, né, Andréia? É um meio predominantemente masculino, né? Então, a gente vê muitos homens, até às vezes quando a gente fala de vinho, talvez tenha um pouco, mas a proporção geralmente são mais homens, né? Sim. E eu acredito que para você não tenha sido fácil. Eu sei que, ouvindo um pouquinho também da sua história, eu sei que você sempre teve ali no seu Ingo, tá correto o nome do seu pai? Ela é filha do seu Ingo e da Dona Maria. Eu sei que seu pai ele trabalhou, né, em cervejaria. E a gente sabe, que, né, eu não sou de Joinville, mas conhecendo a história, seu pai trabalhou na Antártica. Isso. Que foi referência nacional. As pessoas, né, pediam a cerveja Antártica de Joinville por uma questão de água. E eu não tive a oportunidade de experimentar, eu acredito que tenha sido algo muito marcante, porque foram por muitos anos. E como é que foi para você, André, entrar nesse mundo da cervejaria? Gente, dando um spoiler, ela é administradora, mas ela vem da área de TI. Olha isso! Da TI para cerveja. Eu sempre pulei, a minha vida profissional sempre foi uma mistura. Eu cansava de uma área e eu ia para outra totalmente diferente. Para se ter uma ideia, eu comecei na área bancária, em banco, na Caixa Econômica Federal. Saí da Caixa Econômica, fui para administradora de condomínio, síndica e administradora de condomínio, me vi louca, né? Loucura. Dali eu fui para franqueadora, trabalhei numa franqueadora. E dali eu fui para a área de TI. Olha, gente. E depois agora para a área de cerveja. Então eu mudei bastante. Eu gosto de aprender. Eu sempre tenho que estar ganhando alguma coisa com aquilo que eu estou fazendo. A partir do momento que a vida se torna um pouco monótona ou eu descubro que já deu o que tinha que dar naquela área, eu gosto de mudar. Então, eu virei um camaleão na área profissional. Fui de uma área para outra que não tinha... Uma não tinha nada a ver com a outra. A que mais mudou foi realmente a área de franquia. Eu trabalhava numa franquia da área de alimentação. E fui para a área de TI. Eu não entendia nada de TI. Plataforma, na época, eu tive que descobrir que plataforma não era só de salto alto. Era plataforma, o que existia, hardware, software. Então, foi bem gratificante porque abriu muitas portas, né? Eu acho que a área de TI, ela é uma área muito promissora ainda. E que te dá um vasto conhecimento de muita coisa. Então, vale muito a pena quem estiver aí focando numa área profissional, acho que a área de TI é muito bacana. E quando cheguei também no meu limite, eu e o Henrique trabalhávamos juntos, a gente decidiu montar alguma coisa e eu fui fazer um plano de negócio para ver para onde a gente iria. E daí a gente foi para a área de cerveja, começou numa brincadeira, o Henrique foi conhecer os meus pais, e daí eu contei que meu pai trabalhava na cervejaria dele. Vamos montar uma cervejaria. A cervejaria estava em ascensão na época. E daí, vamos montar uma cervejaria. Começou numa brincadeira que acabou se tornando séria a partir de um plano de negócio que fui fazer. E se tornou sério. Fomos estudar cerveja. Eu e o Henrique somos formados em sommelier de cerveja. Nós dois estudamos a respeito. Henrique não gostava muito de cerveja. Não é que não gostava, bebia pouco, super pouco. Diferente de mim, eu já gostava de cerveja desde pequena, né? Pai trabalhava na Antártica. Antigamente, criança podia beber cerveja, criança podia entrar em indústrias, né? Para visitar o pai trabalhando. Então, era muito comum. Eu andei algumas vezes dentro da Antártica quando era criança, quando pudesse visitar. Aquele cheirinho da cerveja sendo feito. A hora que eu entro dentro hoje da cervejaria e o pessoal está fazendo cerveja, dá aquele cheirinho de produção. Me remete muito à infância. Que coisa boa. É uma delícia. E realmente o pai veio da Antártica. A Antártica era uma cervejaria muito renomada desde a época dela e até os dias de hoje. Ela é reconhecida pela qualidade da água que se tinha, né, na cerveja. E as pessoas olhavam a tampinha para ver se a cerveja era feita aqui em Joinville. Então, para comprar, porque a Antártica tinha uma qualidade muito boa. E daí veio a ideia, montamos a cervejaria e estamos aí até hoje. Uau! Gente, eles foram estudar. Eu estava lendo na história de vocês, quando você monta um plano de negócio, né? Eu acho que tem o desejo do empreendedor, tem essa questão da perpetuidade do negócio, se eu vou abrir algo novo ou se eu vou seguir em um ramo que já está um ramo, né, em ascensão ou não. E o que eu li também que vocês foram viajar para conhecer
outros locais, fizeram uma viagem para a Alemanha, né? Fizemos. Para saber. E ali eu acredito que vocês estavam naquele momento de pensar no plano de negócio. Vai, não vai, o que que a gente pensa. E buscar esse conhecimento foi crucial, né, Andréia? Porque para os nossos telespectadores, para quem não é aqui de Joinville, a Gucci Brau, ela é muito conhecida. Quando eu ouvi falar, eu não tinha ideia, né? Eu tinha ouvido falar de algumas pessoas, acompanhava ali. Gente, quando eu cheguei no lugar, eu fiz assim, uau! E aí é um desejo que a gente sempre quer ir lá, né? Joinville é carente desses locais. E aí é um lugar gostoso, que você leva a família, que você passa o dia, que você encontra seus amigos. Então, aquele dia gostoso pode estar até nublado. Corre todo mundo pro Gucci Brau, porque você sabe que você tem diversão, que você tem família, que você tem boa alimentação, que você tem uma cerveja de qualidade. E é totalmente diferente do que existia em Joinville. Então, eu acredito que isso nasceu de um sonho de vocês, né? Porque a unidade ali do Vila Nova é um terreno da família, né? E como é que foi para você ver esse sonho sair do papel e se tornar realidade? Então, quando a gente decidiu montar alguma coisa, a gente ainda não sabia o que era, tal. E cervejas estavam em ascensão na época. Quando a gente teve a ideia da cerveja, antes de colocar no papel tudo, a gente visitou mais de 50 cervejarias no Brasil. Uau! Santa Catarina, Paraná, Rio Grande do Sul, no Nordeste. Onde a gente ia, a gente saía visitando cerveja para ter uma ideia do que a gente queria, visitava, tentava uma reunião com o proprietário ou com o gerente para entender um pouco mais do negócio, como funcionava, como não funcionava. E todas elas saíam um pouco da nossa realidade, da nossa expectativa financeira. A gente não tinha dinheiro e queria montar alguma coisa. Visitando essas cervejarias, a gente identificou que a gente queria montar algo, mas a gente não queria proporcionar uma visitação em tanques. Tanque, né? Porque é legal você visitar uma cervejaria e ver tanque. Claro. A segunda já perde a graça, né? Daí vai perdendo a graça. Daí a gente foi mais para a área de vinícola. Então, qual foi a ideia lá da cervejaria no Vila Nova? Quando a gente montou, a gente não imaginou que iria dar esse boom em parque, que a Gucci Brau se tornaria um parque. A ideia era que a pessoa fosse, tomasse uma cerveja, fizesse uma degustação com harmonização, uma pequena visitação na fábrica e tivesse um lugar como se fosse uma vinícola, conhecesse o lúpulo, conhecesse a cevada e fizesse essa visitação. Quando a gente decidiu aonde a gente iria fazer, a primeira frase do Henrique foi: cara, mas ninguém vai vir até aqui para tomar cerveja. Falei, cara, vai vir, eu acho que vai dar certo, não sei o quê. E daí começamos a fazer pesquisa também para ver se as pessoas iriam. Dependendo, vamos. Decidimos fazer um lugar bonito, agradável, bonito, que as pessoas fossem. Daí o Henrique, mas eu não quero aquelas pessoas indo para tomar um porre lá na cervejaria, eu não quero cuidar de bêbado, né? E daí a gente vai focar em família, que esse é o nosso primórdio. Aí foi onde a gente montou a estrutura, mas ainda focado para uma visitação mais seletiva. Quando na inauguração apareceram 1000 pessoas... Pois estavam esperando 500, o dobro? Apareceram 1000 pessoas. Meu Deus. Na época a gente não tinha cozinha. Meu Deus. O nosso foco era fazer uma harmonização com queijo, salaminho, essas coisas assim. Então, a inauguração deu 1000 pessoas. A gente viu que... Quando as pessoas chegavam para nós, elas falavam assim, nossa, vocês fizeram uma coisa incrível, incrível, nossa, o espaço é maravilhoso. Quando elas falavam que a gente fez um negócio incrível, a gente olhava e falava, ela não está falando da cerveja, ela está falando do espaço. Por quê? Porque Joinville é muito carente, como você falou. Onde eu vou levar o meu filho? Onde eu vou levar o meu cachorro para passear, né? Porque hoje a família é formada tanto por cachorro quanto por filhos. Então, onde eu vou levar? Então, a gente percebeu que, a estratégia não era uma cervejaria só a cerveja, mas sim um espaço familiar onde a pessoa pudesse degustar uma boa cerveja e ter uma boa alimentação. E a gente não tinha cozinha, que foi o nosso maior desafio. Nossa, maior desafio, porque a gente tinha um espaço de cozinha, para você ter uma ideia,
de 3x4. Gente. É um quarto. É, super pequeno. 3x4. E eu não conseguia atender lá com a minha cozinha. A gente colocou trailers do lado de fora da cozinha para poder fazer hambúrguer, para fazer batata frita. Claro. Os nossos pedidos atrasavam, a gente demorava 1 hora para entregar pedido para cliente. Era um pandemônio. Imagino. Faz agora, eu acho, 1 ano e meio que nós construímos a cozinha, uma cozinha decente. Agora a cozinha, se eu não me engano, tem 400 metros quadrados. Uau! Gigante. Gigante. E a gente consegue realmente agora atender os nossos clientes de forma correta, né? Mas porque fugiu da estratégia inicial, que era ter tanta alimentação no lugar, né? A gente imaginava que seria mais show. E vocês Eu vou beber inauguraram. cerveja, Olha, porque eu a preciso, gente, já minha garganta a gente seca. vai começar aqui, ó. Primeiro Um brinde, um ó. brinde. Cerveja, tá? Eu sei que vocês vão ficar com vontade aí assistindo, mas tem que brindar, né? Vamos lá. É bom que agora a gente vai falar igual matraca. Acho que tem que colocar um pouquinho na geladeira, ficou muito tempo aqui já. Olha, gostosa, hein? Eu falei pra ela me perguntou, né? Qual tipo de cerveja que você gosta? Eu olhei e falei, aí ela, já sei, Pilsen, eu nem precisei responder. Levinha, O com paladar, pouco álcool. Tá vendo como é que é bom conversar com quem entende do negócio. Andréia, e vocês inauguraram o parque ali do Vila Nova em 2020. 2018. 18? 2018. 2018. 2020 veio a pandemia. Veio a pandemia. E aí aquele medo, né? Ai, meu Deus, o que vamos fazer ou o que não vamos fazer. E pelo contrário, as pessoas queriam buscar um lugar aberto, que pudesse ter ventilação, que eu pudesse sair um pouco, né, de casa para conseguir tirar um pouco aquele estresse. E aí só foi aumentando, porque vocês colocaram atrações para crianças, música, aquele riacho lá que é uma delícia, que, né? Eu adoro levar os cachorros para passear lá, pegar os cachorros dos vizinhos ali que são grandes e levar para passear. E sempre que eu volto, tem uma novidade, né? Acredito que vocês também são muito antenados nisso. E como é que foi isso para vocês, né? Aquele desejo no começo, a gente não sabe o que vem. Inauguração de 500 pessoas, vieram 1000 pessoas. E eu li que chega ali, contando as 3 unidades, chegam a circular 10.000 pessoas. É um número muito grande. E acredito que, mesmo no sonho inicial, talvez vocês não tinham imaginado que teria essa proporção, né? Não. Os 10.000 pessoas são 10.000 adultos, tá? Meu Porque a gente não conta a quantidade de cachorro e a quantidade de criança. Passa dos 20. Então, para nós, a pandemia, ela foi... A pandemia foi algo horroroso no mundo, né? Sim. Mas para nós, como empresa, ela foi realizadora, ela nos abriu muitas portas, né? Então, graças à pandemia, a gente acabou abrindo os outros parques. Tanto o parque ali da Expoville quanto o parque do Dona Francisca foram parques que desistiram por causa da pandemia, porque não tinha ideia de quando ia voltar e tal. Foram 2 unidades que foram fechadas por terceiros. E eu e o Henrique, a gente tinha passado por uma situação em 2018, a gente abriu em 2018, e nós fomos fechados em 2019. Nossa. E a incerteza de que se a gente poderia voltar ou não a funcionar, foi uma das poucas vezes que eu chorei muito, que a gente estava brincando lá sobre chorar, né? E eu tinha que chorar no chuveiro, porque eu não podia demonstrar para as outras pessoas que eu estava desesperada. Porque a gente não sabia se ia poder abrir. Foi uma situação horrível. Só que essa situação horrível nos fez extremamente fortes. A gente fala, né, a palavra resiliência. Eu acho que a resiliência foi a palavra que nos representou, porque a pandemia, quando veio a pandemia e falaram assim, talvez vocês vão ficar 2 meses fechado. Meu Deus. Eu e o Henrique falamos assim, vamos tirar férias. As contas vão atrasar, a gente vai negociar com o fornecedor, mas a gente sabia que daqui 2 meses, daqui 3 meses, a gente iria abrir. Sim. Como a gente passou por um drama muito grande anterior, aquilo ali foi tranquilo para nós. Sim. Então, não nos atingiu. Enquanto todo mundo estava desesperado, vamos fechar, vamos, né, desesperado, como que a gente vai reagir? Cara, a gente saiu ligando para o fornecedor, vamos negociar, vamos não sei o quê. E quando a gente viu a oportunidade da Expoville, até para agora voltando um pouquinho, quando a gente estava decidindo onde a gente iria abrir a cervejaria,
Meu sonho, e o do Henrique também, mas o meu sonho era abrir ali onde era o moinho. Olha. E daí, na época, eu me lembro que a gente fez um estudo para montar naquele terreno, tem um terreno da frente e tem um terreno do outro lado da BR. Era o ponto que a gente queria. Só que os 2 pontos a gente acabou não conseguindo negociar e tal. E na época a OPA tinha uma operação ali e ia ficar muito concorrente um do lado do outro. E a gente acabou desistindo e indo para a área rural. Quando a gente passou, em plena pandemia, a gente passou e viu eles desmontando, reformando ali, eu e o Henrique, um olhou para a cara do outro e falou assim, cara, agora. Não, a gente pensou que eles estavam reformando. Sério? Aí a gente falou assim, cara, é foda quando a pessoa tem dinheiro e quando tu não tem dinheiro. Porque em plena pandemia, a OPA reformando o negócio e a gente contando moedinha para pagar funcionário, pagar fornecedor e tal. Em seguida, apareceu no site do Égua dizendo que a OPA estava fechando a unidade. Nossa. E logo em seguida eles apagaram. Eu e o Henrique pegamos o carro, voltamos. Falei, vamos descobrir o que aconteceu. Batemos na porta lá do pessoal da Expoville, como que funcionava, como não funcionava. Dele, não, eles ainda nem entregaram o ponto ainda, mas daí a gente procura vocês e tal. Quando veio dizendo que realmente eles tinham fechado, a gente agarrou aquela oportunidade, sem dinheiro, sem nada. Fomos atrás de banco, falamos, vocês precisam financiar a gente, a reforma que a gente quer fazer. Conseguimos o banco com dinheiro, porque ninguém querendo investir, ninguém querendo fazer nada. Acabamos fechando o ponto da Expoville e abrindo o parque da Expoville ali, a Gutibral Expoville. E a mesma coisa aconteceu com a Gutibral lá de Campo Alegre. Olha. Então, ficamos com as 3 unidades que surgiram devido à pandemia. Para quem não é de Joinville, o pórtico onde é essa unidade que a Andréia está comentando, ele é um cartão postal. Mesmo quem não para em Joinville, mas passa na BR, é lindo. Quando eu fui estudar, né, que você vai se mudar para Joinville, eu falei, eu quero passar naquele local, porque é uma das primeiras propagandas, porque o lugar é maravilhoso. E vocês fizeram uma baita reforma. Eu ia enquanto tinha outra marca. As pessoas que me visitavam em Joinville, eu sempre levava lá, porque é um lugar gostoso, a localização é excelente. E vocês deram o toque de vocês, né? Tive o prazer, no ano passado teve um evento lá, muito gostoso, um amigo oculto. E é lindo, porque você tem a oportunidade de subir ali, vocês ampliaram, colocaram mais coisas, mais atrativos para a família, para as crianças. E repaginou, vocês repaginaram aquele local. E muitas vezes quem tinha aquele certo preconceito, não gostava de ir, hoje vai, né? É sábado, é no domingo, é durante a semana, porque realmente a pessoa se sente à vontade. E todas as pessoas que eu levei para visitar, eles falaram, uau, Milena, eu quero levar isso para minha cidade, não tem, como é que faz? Aí eu brinco, fala lá com o André e com o Henrique que eles sabem como é que leva. E é muito gostoso, né? E eu vou aproveitar já e já vou fazer uma pergunta. Ai, meu Deus, tá? Essas perguntas estão me dando até... Como eu falei, eu lancei hoje uma caixinha de pergunta e veio uma muito linda que fala o seguinte: como construir tudo isso e ainda se manter linda? Essa pergunta foi acredito que é Fernanda Castilho. Ai, minha amiga. A Fernandinha é a minha melhor amiga, uma das minhas melhores amigas. Tá longe, ela tá morando em Campinas agora. Minha tatuagem que eu e ela temos uma igual, de tão amiga que a gente é. E ela é besta, ela é linda também. É porque, gente, a Andréia, né? Ela tá ali, ela cuida de toda a administração. São 3 parques, imagina. 80 colaboradores diretos, mais de 300 ali no total, porque indiretos, né? Ela acorda cedo, ela é super fitness, ela toma cerveja. Toma cerveja. Então, a sua amiga tá certa, e eu vejo lá na rotina, ela não falha. Você gosta de ler e de compartilhar muito conteúdo. Então, realmente, são vários pratinhos ali que a Andréia gira. Então, a Fernanda tem razão. Gente, sempre que eu encontro com a Andréia, ela tá linda e maravilhosa. Obrigada. Tem que dar fórmula, hein? Gente, fórmula, eu acho que não existe fórmula. Eu acho que a gente gostar de viver, né? Tem que aprender a gostar de viver. E é o que a gente estava conversando um pouquinho antes, gostar da sua autocompanhia, de você, né? Então, sim, o Mário, não gosto de acordar muito cedo, tá, gente? Não gosto, mas acordo. Não é tão cedo, Henrique é o cara que acorda às 6 da manhã. Eu não, eu levanto mais 7, 7:30, às vezes 8 horas,
malho, tomo meu café, vou pra lida, que você não é coloca fácil. a mão na massa mesmo. Colocamos. E se precisar carregar barril, a gente carrega barril. Olha. Se precisar encher barril, a gente enche barril. Se precisar trabalhar dentro da cozinha, na fritadeira, a gente vai pra fritadeira. Nossa, se precisar... Andréia, que bacana. Cara, eu acredito que para você empreender, você precisa passar por todas as posições dentro da sua empresa. Verdade. Todas. Então, eu sei lidar com fritadeira, eu sei lidar com chapa, eu sei lidar na boqueta para ditar pedido. Eu fico como caixa, eu fico na limpeza, precisa limpar banheiro, faltou gente, a gente vai limpar banheiro. Precisa fazer alguma coisa dentro da cervejaria. Hoje a gente não faz tudo, né? Mas eu fazia a cerveja, eu com o consultor, quando ele veio para dar o treinamento para a gente de como mexer em equipamentos, essas coisas assim. Então, eu fabriquei cerveja já coloquei fermento, já limpei tanque, já entrei dentro de tanque, já entrei dentro das panelas lá para poder arear elas, tirar toda a sujeira. Porque eu e o Henrique, nós acreditamos que você só sabe cobrar se você sabe fazer. E o funcionário não vai conseguir te enrolar. Então, eu sei quantas garrafas eu consigo fazer numa hora, eu sei quantas eu consigo etiquetar, eu sei quanto demora para fazer uma produção, eu sei quanto demora para fazer uma produção dentro da cozinha, eu sei quanto tempo demora para fazer uma venda, eu sei o que o problema que pode dar na maquininha e o que não pode dar na maquininha. Então, a gente precisa estar presente nas operações, né? E como são 3, a gente se divide bastante, então a gente sempre tenta rodar, né? Então, um final de semana em um lugar, outro final de semana em outro lugar, ou um dia em um lugar, outro dia em outro. Dependendo do parque, onde tem evento, a gente está, né? Então, eu acho que empreender não adianta você querer ser só administradora. Você não pode também ficar o tempo todo na lida, porque senão você acaba não administrando, não pensando em novos negócios, né? Mas eu e o Henrique, a gente pode dizer que a gente passou 6 anos numa lida intensa. Foram lidas intensas, até porque abre um novo parque, monta equipe, trabalha equipe. Monta um novo parque, são outros desafios, são outras geografia, outro espaço, né? Amplia parque, né? O Vila Nova já foi ampliado, no caso a gente adquiriu um terreno, um imóvel do lado, então ampliou. Então a gente sempre está trabalhando em alguma melhoria e alguma funcionalidade diferente, e toda vez que a gente implanta, a gente precisa testar, olhar, ver o que tem, o que não tem. Inauguramos agora o Espaço Barbecue lá no Vila Nova, que é onde você mesmo pega a sua comida. Gente, eu já estou precisando voltar, então. Já. Faz umas 2, 3 semanas que inauguramos. Recente. Que legal! Então, antes a gente tinha só pratos que saíam direto da cozinha. Sim. Agora não, agora a gente tem aquele famoso, o churrasco de final de semana, de compartilhar com a família. Sei. Então, eu tenho o frango, eu tenho a costela, eu tenho a costelinha barbecue, que é para compartilhar com a família. Então, tem a maionese. Ai, que delícia! Então, a ideia é você fazer um compartilhamento na mesa com a família para poder fazer o almoço de domingo. E o espaço, ele te proporciona isso. É aquele ambiente gostoso, familiar, como a gente estava falando, né? E nada melhor do que partilhar a comida, a refeição. É aquele momento, né, de relaxamento e de alimentação, que é muito gostoso. E eu brinco que lá no parque a gente acaba sendo muito... as pessoas nunca sabem quem são os clientes que estão lá. Então, eu tenho de um juiz a um zelador, andando descalço. Se conectando com a natureza, Se conectando, né? Com a natureza, com crianças que às vezes nunca tenham pisado no chão. Então, realmente pisando o pezinho lá na grama e tendo essa conexão com o espaço, né? Um detalhe importante, quando a gente fechou a Expoville, que eu acabei esquecendo de falar, na negociação eles queriam nos repassar só o restaurante, né? A gente quer a área verde. Claro. Por quê? Porque Guti Brau, a gente não queria que a Guti Brau fosse um restaurante. A gente queria que a Guti Brau fosse um espaço familiar. Então, esse sempre foi o nosso objetivo, um espaço para a família em Joinville, em Campo Alegre agora, né? Mas que tenha essa área verde e essa conexão com a natureza. Gente, não é brincadeira, tá? Isso que a Andréia está comentando é verdade. Eu ainda não tive a oportunidade de conhecer a unidade de Campo Alegre, tá ali na minha lista, porque eu quero ir, é uma região maravilhosa. E eu até fiz uma cola. Ó, no Vila Nova são mais de 106 mil metros quadrados, tá certo? 160. 160. Em Campo Alegre, mais de 40 mil metros quadrados. Então, é muita área verde, né? Então, a pessoa que realmente vai para um local e
encontra esse ambiente, ela não quer mais sair. Né? Porque, como você comentou, e eu já vi algumas crianças que, como tem muito cachorro e eu amo, né? Eu pego os cachorros emprestados, aí o último que eu peguei da Cami, ele que me levou para passear, não foi eu que levei ele para passear. E aí ele entrou no riacho. Gente, aquilo é assim, aí as crianças brincam, e aí eu vejo as pessoas colocando toalhas no chão e sentindo aquele calor gostoso. É realmente totalmente fora dos padrões naturais, né? Você sair da sua casa, do seu apartamento e no local que você pode colocar o pé na grama. E isso é um pré-requisito para vocês, né, André? Criar essa atmosfera e esse ambiente diferente. Porque você vai no restaurante, às vezes você come o prato ali, vai embora para casa. Aí você volta para televisão, né, para fazer pro jogo. E lá quebrou isso, né? Quebra e você sai um pouco da área da tecnologia, né? Principalmente as crianças hoje em dia, né? Você vê que a maioria está o tempo todo no celular, tablet, não sei o quê. A gente até libera a senha para as crianças brincar também, né? Porque tem internet, dá para chamar Uber também. Funciona, tá? Mas a ideia é que a criança tenha uma experiência diferente, né? Principalmente essa geração que está vindo agora, né? Geração que é criada dentro de apartamento. Eu fui criada em sítio, né? Eu morava no Vila Nova, não no sítio, ali era o sítio dos meus avós, onde a cervejaria era o sítio dos meus avós. Então, há mais de 60 anos já faz parte da família aquela área. Então, eu fui criada naquela área, né? Eu fui criada brincando de pique-esconde no meio daquele matagal. Ai, que delícia! Então, as crianças saíam, eu e os meus primos, a gente saía brincando de se esconder. Às vezes passava a tarde inteira, um só procurando, porque não achava ninguém no meio do matagal, sabe? Então, é essa energia que a gente quer transmitir para os nossos clientes. É esse espaço que a gente cria para oportunizar quem não tem um espaço desse, né? Eu moro em um apartamento, eu tenho como levar meu filho, eu tenho como levar o meu cachorro para dar passear e ter uma vivência diferente. E transmite, tá? Transmite. Se transmite. Olha, uma outra pergunta muito interessante. Admiração por essa mulher. Qual a maior inspiração da sua vida? Quem mandou foi a Thaís Carolina. Meu pai e minha mãe. Eu acho que eu comecei falando deles, né? Para mim, eles são meus exemplos, assim. Meu pai, exemplo de profissionalismo, de seriedade, de ser correto, indiferente de você. Eu sou uma pessoa que eu não falo o que as pessoas querem ouvir. Eu sou aquela pessoa que ela vai falar o que eu acredito que seja e o que eu acredito que precisa ser dito. E a minha mãe, o coração, a emoção, o coração. Eu não sou muito emotiva, né, que a gente estava conversando, não sou uma pessoa muito emotiva, mas eu sempre tento ajudar quem merece ajuda, mas tem que ser um merecimento. Então, eu sempre vou dar oportunidade para aquela pessoa, isso na empresa, pessoalmente, né? Mas falando de empresa, eu vou dar sempre oportunidade para aquela pessoa que ela quer agarrar a oportunidade. Aquela pessoa que só vai lá para fazer o dela e não olhar para trás. Eu brinco que eu e o Henrique, que somos donos, a gente tira lixo, a gente limpa banheiro, se eu pego um funcionário que ele olha e fala assim, eu vim para cá para fazer isso. Não faz parte da Guti Brown, não faz parte da essência do que a gente é e do que as outras pessoas são, né? Então, eu brinco que eu sou uma pessoa de sorte. Eu não acredito muito em sorte, mas sorte no sentido de pessoas. Eu acho que eu seleciono muito bem as pessoas que estão comigo, principalmente as pessoas que estão na gestão junto comigo, né? Então, eu tenho pessoas, assim, que são incríveis, surreais, no sentido de vestir a camisa igual eu acredito que eu vesti nas outras empresas que eu trabalhei, é a forma como que eu acredito que as pessoas têm que se posicionar num ambiente de trabalho. Então, essas pessoas, elas com certeza, elas vão crescer junto comigo. Claro. Aquele que só vai pro mais ou menos, vai ficar sempre no mais ou menos. É o que eu falo, vai ser morno para sempre, né? Não vai ser quente nem frio. E a Andréia, gente, como ela falou que ela coloca a mão na massa, ela realmente, ela vai lá, ela fabrica, ela conhece todo o processo. Eu tive a oportunidade também no ano passado de participar de uma degustação que a Andréia... gente, verdade. Eu vou dizer para vocês, eu não sabia nada de cerveja. Depois que quando ela começava a falar, eu falava, realmente, eu não sei nada. E harmonizar. Eu não tinha ideia
de harmonização de cerveja. Juro, eu saí de lá e falei pro meu marido, eu acho que a gente vai ter que mudar um pouco ali a cabeça, porque a gente entra com um certo preconceito, né? E você abriu a mente, você deu dicas assim que, às vezes, quando a gente vai degustar cerveja, eu lembro de alguma coisa que a Andreia falou. E você, Andreia, nesse meio, você já sentiu algum tipo de preconceito? Ah, porque ela é mulher. Ah, porque... Você lembra na sua trajetória se você sofreu algum tipo de preconceito? É assim, né? O preconceito é na cabeça de quem tem o preconceito. Eu brinco que eu não acredito muito em preconceito. Eu acho que a gente tem que sempre dar a volta por cima em qualquer coisa que a pessoa vai te desfavorecer, ou, né? Então, eu sempre trabalhei em áreas que eram muito masculinas. A maioria dos meus amigos sempre foram homens, né? Eu sempre tive mais facilidade de trabalhar com homens do que trabalhar com mulheres, né? Por eu ser muito direta, né? Então, a mulher, dependendo se ela for muito sensível, ela vai sair chorando. Então, eu te entendo bem. Então, quando é homem, desculpa a palavra, mas você vai olhar e falar assim, vai a merda, vai tomar, né? Tupi. Depois disso, você fala assim, ó, vamos tomar uma? Vamos tomar uma cerveja? E tá tudo bem, porque foi aquela hora e você precisava falar e não foi algo para ofender a pessoa, mas foi aquela... situação a ali, conversa, né? Mulher já é mais difícil, dependendo da mulher, ela é muito milindrada. Eu brinco que as mulheres que trabalham comigo são tudo no meu tipo. Não tem como ser muito milindrada, porque eu não sou milindrada e eu não consigo trabalhar com gente que é muito milindre. Não dá. Então... Ai, o que eu estava falando? Perdi aqui o fio da meada. Não, justamente sobre essa questão do preconceito. Isso. Aí, como eu já venho muito desse mundo de TI, TI é 80%, agora está um pouco melhor, mas é 80% homem, 20% mulher. Então, sempre vai ter a brincadeirinha, sempre vai... A gente passa por cima, faz de conta que não entendeu, a gente é loira, né? Daí a gente faz de conta que é loira burra e tá tudo bem. E se a pessoa insistir, daí você dá a chapuletada e mostra que você conhece mais do que ele e tá tudo certo. É verdade. Então, assim, sofrer por preconceito, nunca sofri. Não sou a pessoa que vou ficar me milindrando. Se por acaso a pessoa quis me cutucar com preconceito, eu vou dar a resposta à altura e... tá tudo bem. E se ela ficou magoada, aí o problema é dela. Eu brinco, ela tem 2 trabalhos, ficar magoada e deixar a mágoa passar. Exatamente. Então, eu não sofri, né? Isso é um preconceito que está na cabeça dela, é a pessoa que vai precisar tratar isso, porque não é legal, né? Certíssimo. E eu recebi uma pergunta muito interessante também, e essa veio da minha sogra, olha, tá vendo como é que é bom ter, né, amigos e parentes? Qual é a diferença entre cerveja e chopp, desde a fabricação até a questão do paladar? Olha isso. Vamos lá. Nada melhor do que perguntar para especialista. Cerveja e chopp é uma coisa que é muito particular do brasileiro, tá? Quando você vai para fora do país, você só vai falar sobre cerveja. Indiferente se ela é pasteurizada ou não é pasteurizada. A diferença no Brasil, quando a gente chama de chopp e de cerveja, é que a cerveja, normalmente ela está engarrafada, normalmente, tá? Porque eu posso pasteurizar ela sem ser na garrafa. Ela passa por um processo de choque térmico. Esquenta, esfria, esquenta, esfria, esquenta, esfria, e eu mato todos os micro-organismos que tem dentro dela. Então, quando ela se torna cerveja, às vezes ela acaba perdendo um pouco do paladar, do aroma e do paladar. Muitas pessoas falam assim, a cerveja é mais fraca do que o chopp. Não é que é mais fraca, ela vai perder o aroma e vai perder um pouco do paladar porque ela passou por um processo de pasteurização, choque térmico. Olha. O chopp não, o chopp ele é o fresco, o natural, o que tem ainda um micro-organismo dentro trabalhando. Então ele é mais saboroso, ele tem mais sabor, então você vai sentir mais aromas e mais sabores. Única e exclusivamente isso, mas não vai mudar a quantidade de álcool, não tem mudança, o produto é o mesmo, ele só passou por um processo de pasteurização.
E olha a leiga aqui. Não, quando eu vou tomar, eu tomo chopp porque é mais fraco. Ai, meu Deus. Por aí ela já viu meu nível de entendimento do assunto. Zero entendimento. Mas todo mundo pensa que é algo fora do normal, entendeu? Eu falei, não, o teor alcoólico deve ser muito mais baixo. Olha a inocente. Não, o tipo da cerveja que vai definir o teor alcoólico, ele é determinado pela quantidade, normalmente, de malte que você coloca numa receita. Quanto mais malte, normalmente, quanto mais malte, ela vai criar mais açúcares e esses açúcares vão se transformar em álcool na fermentação. Então, ela vai ser mais alcoólica. É o que vai determinar. Mas se for 2 cervejas feitas com a mesma quantidade de malte, com a mesma fermentação, com o mesmo lúpulo, ela só vai mudar sabor e aroma. Tá vendo? Eu falei pra vocês que a aula de hoje, o episódio de hoje seria um episódio assim, ó, maravilhoso. André, e outra coisa maravilhosa também que eu li sobre a sua história, e vocês com essa veia empreendedora, com essa vontade de fazer o diferente, vocês começaram a buscar produtos aqui produzidos na região, né? Sim. Para produzir a cerveja que, gente, em tão pouco tempo ela já teve um rótulo premiado. Tem cervejarias aí que estão há muito tempo e que não conseguem. Eu sei que essa também é mais uma marca da Guti Brau, né? A nossa primeira cerveja fabricada, lá em 2018, nós fabricamos uma stout e essa primeira cerveja a gente mandou para o concurso. E ela foi para o concurso e ela recebeu como melhor sweet stout do país. Olha isso. No concurso de Blumenau. E nós temos também a Oktoberfest Beer, que também é uma cerveja que foi ano passado a gente mandou para concurso. E também ganhou como melhor cerveja. E essa cerveja aqui que eu trouxe aqui para beber, que é uma APA, American Pale Ale, nós somos uma das primeiras cervejarias aqui de Santa Catarina que produziu cerveja com lúpulo joinvilense. Olha isso. O lúpulo, ele é uma especiaria, um produto que ele vem normalmente de fora. Por causa que aqui no Brasil ele não conseguia se produzir. Tem vários experimentos no Brasil e aqui na América do Sul para a produção do lúpulo. Porém, é algo muito embrionário ainda. E daí a gente começou a produção com um parceiro ali na Serra Dona Francisca, porque ele precisa de frio. Deu certo. E nós produzimos a nossa APA Dona Francisca, que ela foi feita com 100% de lúpulo joinvilense. Gente, cerveja joinvilense com ingredientes joinvilense. E nós trabalhamos com cervejas com especiarias também, né? Então, nós temos a cerveja com pitaia, nós temos cerveja com maracujá. Nossa. Então, e a ideia disso é justamente trabalhar com os agricultores locais. Nós fizemos o hidromel, que também foi com um apicultor, uma bebida feita de mel e água, que é diferente um pouquinho de cerveja. E a ideia é realmente, a nossa marca, a Guti Brau, é sempre mencionar Joinville, homenagear alguma coisa do Joinville. Todos os rótulos da Guti Brau, elas são em homenagem, do lado está marcado um bichinho, né, que representa a cidade, com alguma coisa homenageando a cidade. Então, eu tenho a stout que está um cara com um tucano com guarda-chuva, porque Joinville chove demais. Eu tenho essa daqui que é um coelho como mestre cervejeiro, porque Joinville é uma das primeiras cervejarias do país, era de Joinville. E assim por diante. Então, todos os nossos rótulos, eles são focados em divulgar a cidade. Então, os ingredientes também, a gente sempre tenta pegar alguma coisa para fazer da cidade, por mais que o malte não seja produzido aqui, né? Mas o restante dos produtos, a gente tentar pegar alguma coisa da cidade para impulsionar essa veia cervejeira que a gente tem desde as nossas origens. Não, e isso é lindo, né? Você produzir algo e promover, levar isso para a cidade, para a população, para todo mundo, isso é maravilhoso. E você e o Henrique são muito parceiros, né, Andréia? Eu tenho oportunidade de encontrá-los em alguns eventos, né? Quando eu tive lá participando do Oktober Brau, que foi incrível no shopping, eu vejo o quanto vocês, ajuda o outro. E são perfis diferentes, né? A Andréia, ela é a pé no chão. A Andréia é a do planejamento.
E o Henrique, eu acho que já é mais o que voa ali. E que a Andréia fala, vem aqui que vamos colocar o pé no chão. Na verdade, do planejamento é o Henrique. É ele? Ele planeja tudo. É mesmo? Ele consegue planejar um ano para frente. Eu Olha. não, eu sou a imediatista. Mas eu sou a que fica no pé no chão. Ele vai planejando e vai, às vezes, sonhando. E é por causa dele que a gente acaba fazendo todas as criações novas que o parque... vamos fazer o espaço barbecue, que agora acabei de falar para ti. Foi coisa que ele fica impulsionando, criando ideia, daí eu fico colocando por quê, mas isso não dá. A gente brinca que desde o começo da cervejaria, a gente sempre... um faz o papel de defender um projeto e o outro faz o papel do criticar o projeto. Olha, que legal. E daí a gente fica no não é, e daí um tenta convencer o outro, e aí quem convencer é porque ganhou. Entendeu? Então, para decidir se o projeto vai para frente ou para decidir se o projeto não, esse daí não vai, vamos arquivar, vamos aguardar, ou vamos jogar para ano que vem, porque não temos orçamento, né? Então, ele é o que faz toda a parte de planejamento, é ele. E eu sou a parte que dá uma segurada, mas a gente sempre tem essa parceria de um criticar o outro no sentido de tentar achar a melhor solução para a empresa, sabe? E de vez em quando dá vontade de matar muitas vezes, gente. Essa parte ele não vai assistir. Não, trabalhar com o marido, olha, é difícil. É ruim, mas é bom. Eu já ouvi essa frase, eu acho muito engraçado. Gente, é difícil. Tu tem vontade de arrastar a cara no asfalto quase todo dia. E daí vai pra casa, ele brinca comigo porque eu desligo. Ele não. Aí, por exemplo, assim, às vezes a gente quebra o pau dentro da empresa, discute, um quer matar o outro, brigando, pra ver o que vai resolver. Aí chega em casa, aí eu vou fazer tal coisa para jantar, você quer tomar tal coisa? Daí ele olha e fala assim, não, você não tá perguntando isso para mim, né? Você acabou de brigar comigo por causa disso. Eu falei, lá é lá, Passou. aqui é aqui. Aqui é aqui. Ele demora um pouquinho mais para separar, sabe? Eu separo super bem. Assim. Olha, geralmente somos nós mulheres, né? Olha, mas ele é mais emoção. Ele é mais emoção. Ele é mais emoção. Ele é o cara... Dentro da empresa, ele é o cara mais coração, o cara que vai... o funcionário vai chorar as pitangas para ele, para ganhar alguma coisa. Não vai chorar para mim. Não vai chorar para mim. Vai sempre chorar para ele. E daí ele tenta sempre tentar amenizar. E eu só aqui corto o barato de todo mundo. Eu sou assim com meu marido, né? A gente estava falando ali nos bastidores, propaganda de margarina, ele já tá chorando. O filme nem começou, ele já tá chorando. E eu já tô, mas por quê? Eu falo, assim é bom, né? Ele também não vai ouvir essa parte. Essa parte a gente pula. E várias perguntas. Qual foi o seu maior desafio sendo uma empresa familiar? Essa foi minha amiga Simone também que mandou, né? Empresa familiar não é fácil, como você comentou. Tem o seu marido, eu sei que o seu pai também atua ali como um consultor, porque afinal de contas ele veio desse ramo ali, sempre que vocês têm alguma ideia... Meu pai não é só consultor, ele gente. É seu... Meu pai, para vocês terem uma ideia, meu pai, a gente contratou um consultor de fora, na época, porque... Meu pai já estava... agora, eu não vou mentir para vocês quanto tempo meu pai já estava aposentado. Meu pai se aposentou com 42 anos, meu pai está com 60 agora. Nossa, ele é jovem, super jovem, seu pai. Ele já está aposentado há bastante tempo. Sim. Então, ele não estava mais... uma coisa é você fazer a Pilsen e outra coisa é fazer cervejas especiais. Criar cervejas, ele não criava, ele executava e fazia a mesma cerveja, porque é só olhar a Ambev, né? A Ambev faz a Pilsen, né? É uma linha de produção, né? E são cervejas específicas, não tem variações de cervejas, lançamento de cervejas diferenciadas. Então, a gente trouxe um consultor para trazer as ideias e fazer as cervejas com a gente. Meu pai sempre deu todos os pitacos, bebe cerveja, adora também. Mas o meu pai, hoje, para vocês terem uma ideia, meu pai é o Severino da empresa. Mesmo? Meu pai, ele conserta a mesa, olha. Meu pai conserta vaso sanitário, meu pai conserta ombrelone que estragou. Tá ali na lida com vocês. Meu pai tá todos os dias trabalhando na lida com a gente. Olha. E antes da pandemia, meu pai e minha mãe trabalhavam comigo junto na operação do sábado, domingo e feriados. Aí, quando veio a pandemia... A minha mãe é diabética, teve alguns problemas de coração e tal.
E daí eu fiquei com muito medo deles pegar o Covid. E daí, desde a pandemia, meus pais não trabalham mais no final de semana comigo. Mas antes da pandemia, a não ser que, tipo assim, faltou a equipe. Meu pai e minha mãe vão me ajudar, eles vão colocar a mão na massa. Meu pai vai para um bar, minha mãe vai para outro bar para servir chopp. E assim, a gente toca a vida. Então, por ser empresa familiar, eu acho que eu não tenho problema com isso, não. Não foi nem desafio, foi uma ajuda, né? Foi uma ajuda, o maior desafio, às vezes, a gente não matar o marido, mas tá tudo certo. Tá bom, deixa ele dormir ali, bota a travesseira ali no rosto e finge que, desculpa, né? Então tá tudo certo. Não tenho, problema referente a ser uma empresa familiar, eu não tenho problema referente a isso. É tranquilo. Que bacana. É gostoso. É bom, né? É bom. E hoje, vocês fabricam 10 rótulos, isso? Ou esse número já aumentou? São várias sazonais, deve estar mais ou menos entre 10 e 12 rótulos, porque não estão todos na linha sempre, né? Sim, tem algumas que são sazonais. Sazonais, Eu tenho algumas que só rodam no inverno, algumas que só rodam no verão. Que bacana. E qual é a sua queridinha? Eu gosto das amargas. Olha, gente! A APA, que é essa daqui que, que eu tô bebendo, a APA e a IPA pra mim. E eu gosto da Stout também, que é a escura. Olha, eu gosto das ela amargas. Falando e eu assim, meu Deus, eu conheço o Pilsen, né? Stout, Dá uma dica para quem ainda não está nesse mundo, ou que, assim como eu, que só conhece Pilsen, para as pessoas também identificarem, né? Porque muitas vezes elas não conhecem, querem conhecer. Sim. Né? Naquela degustação foi legal, porque eu tive a oportunidade de experimentar e de degustar outros rótulos e eu gostei. Eu falei que eu experimentei o chopp de pinhão, a cerveja de pinhão. Eu falei, gente, eu jamais imaginei que pinhão serviria para fazer cerveja. Sim. Achei fantástico. Quais dicas preciosas para a galera aí que quer começar a entender um pouquinho mais de cerveja? Bem, IPA e APA, que eu falei que são as minhas preferidas, elas vão mais lúpulo. Quanto mais lúpulo você coloca, lúpulo é uma florzinha, uma planta que cresce, dá uma florzinha, e quanto mais lúpulo você coloca, mais amarga ela fica. Então, a APA e a IPA são uma das cervejas mais amargas. A Stout é uma cerveja suave, não é uma cerveja amarga, é uma cerveja escura, e que daí a gente brinca, né? Dá para comer com chocolate, e aquele de harmonização com brownie, dá para brincar bastante com a Stout. É uma cerveja já que vai puxar para um torradinho do café, por mais que ela não vá café dentro, mas ela pega o torrado do malte, ela dá uma lembrança no café, no chocolate, no cacau. Nós temos a Red Ale, que ela é um pouco mais caramelizada, você pega aquele gosto daquela bala toffee de infância. A Fruit Beer, daí são frutas vermelhas, você vai sentir a fruta vermelha. Sour é uma cerveja, nós temos uma sour de maracujá, é uma cerveja sour, sempre vai puxar um pouquinho mais para o azedo, e daí com o toque do maracujá. É uma cerveja muito refrescante para o verão, uma delícia para beber no verão. Aí nós temos a de pinhão, a pinhão é uma cerveja sazonal também, que a gente joga sempre para fazer no inverno. Ela vai pinhão dentro, por mais que as pessoas achem que não vai pinhão. E ela vai pegar mais o amadeirado da casca do pinhão, né? Porque o pinhão em si é uma amêndoa. E a amêndoa, ela acaba não sendo algo muito agressivo ao paladar. Então, ela é muito suave. Então, ela vai pegar o amendoado, mas ela vai pegar também a madeira do pinhão. Que legal. Deixa eu lembrar mais quais são os rótulos que a gente tem. Aí tem a Pilsen, né? A Pilsen é mais malte, é uma cerveja mais simples. A Helles, ela é um pouquinho mais encorpada do que a Pilsen, mas todas elas são cerveja puro malte, né? Que o pessoal fala. Quando a gente fala, cerveja puro malte, cerveja não puro malte, uma curiosidade. Puro malte é só porque ela utilizou cevada malteada, só isso. Quando é uma cerveja não puro malte, é porque se colocou outro adjacente dentro. Então, eu posso ter colocado o pinhão, ela deixou já de ser puro malte. Eu coloquei uma fruta, ela já deixou de ser puro malte. Quando as pessoas caracterizam ser puro malte e perder a qualidade,
elas estão enganadas. Isso daí é marketing, né? Marketing, né? É claro que se eu colocar um produto para fazer uma pilsen, colocar muito milho, ela vai ficar muito fraca, ela vai acabar perdendo um pouco do sabor, e é onde o pessoal acaba colocando que ela acaba perdendo valor, né? Então, uma cerveja puro malte, quando eu coloco só a cevada, ela tem um paladar. Quando eu vou lá e coloco o milho, eu coloco um produto com menos qualidade no insumo, ela vai perder um pouquinho de qualidade, mas não é uma cerveja ruim, no meu ponto de vista, né? Tá vendo, gente? Tem que degustar, não é beber, eu falo, tem que degustar, tem que degustar. aprender a diferenciar os sabores. E eu vou recorrer a mais perguntas, Vamos olha. lá. Essa vez do meu marido, olha, meu marido também, tá vendo? Participa, ajuda a esposa. O céu é o limite para mulheres fortes. Como você está nessa trajetória tão incrível? Aí já vou emendar na outra pergunta dele, que ele fez, que é bem legal. Sobre a evolução das cervejas no Brasil e sua qualidade. Como é que é a sua opinião? O que é que você que gosta, que está nesse ramo de fabricação das cervejas? Você acha que realmente a cervejaria brasileira ela deu esse salto, né? Porque a gente vê que é algo que agrada o paladar do brasileiro. Quando a gente recebe pessoas de outros países, as pessoas querem experimentar a cerveja brasileira, né? Sim. E você também enxerga essa evolução na produção das cervejas aqui no Brasil? Eu acredito que sim. Na verdade, a gente é muito... A gente segue muito o fluxo do que acontece nos Estados Unidos, né? Europa, Estados Unidos. Então, a gente acaba sendo um efeito cascata, vai seguindo. A IPA foi um caso desse. Quando chegou e foi indo, as pessoas não... A Weiss, começou na verdade com a Weiss, né? A cerveja de trigo, ela era uma cerveja que ninguém conhecia, começou a ser divulgada no mundo, o Brasil investiu nela. A Sauer é uma cerveja catarinense. Olha. A gente estava falando aqui de Sauer. A Sauer é uma cerveja que é a primeira cerveja do BJCP, que a gente chama, como que eu posso explicar? As cervejas, elas têm vários estilos, e esses estilos são catalogados através de um manual, que se chama BJCP. Ele diz todas as características que uma determinada cerveja... Então, eu estou fazendo uma APA. Qual é a cor dela, qual é o sabor que ela tem que arremeter, qual é o aroma que ela tem que ter, qual é a astringência, se vai ter na língua ou não vai ter, se é uma cerveja encorpada na hora de você tomar ou se é uma cerveja leve. Ela dá todas as características para que a cerveja esteja dentro daquele estilo. E aí, dentro dos estilos, a gente tem algumas escolas. Eu tenho a escola belga, eu tenho a escola americana, eu tenho a escola alemã, que são cervejas dentro da Alemanha, foram feitos vários estilos e esses estilos são replicados no mundo inteiro. Dentro da escola belga, mesma coisa. No Brasil, a gente não tinha nenhum estilo de cerveja. Então, se criou agora não vou mentir, fazem uns 4, 5 anos, a Sauer. A Sauer é uma cerveja tipicamente brasileira, que vai com azedinho, que vai com fruta dentro. Ela obrigatoriamente tem que ter uma fruta, porque o Brasil até é um país extremamente tropical. Sim. Então, foi o primeiro estilo de cerveja que foi catalogado dentro do BJCP, que é brasileiro. Que bacana. E nós não temos uma escola, né? Porque a gente segue muito o que já se tem há 200, 300, 400 anos atrás de cervejas que foram criadas. Mas eu acredito que o Brasil, em consumo de cerveja, nós somos incríveis, né? Porque é um país tropical, então é um país que bebe muita cerveja, dá uma alta drinkabilidade para a bebida, né? Então, eu acho que tem muito a crescer ainda. Que bacana. Gente, quanta informação. Andréia, quanto conteúdo e como é bom ver uma mulher forte como você, uma mulher que desbravou, vem desbravando um meio que é predominantemente masculino, que fala com propriedade, que fala com conhecimento. Como você disse, você e o Henrique foram buscar isso. Sim. Né? Vocês são sommeliers de cerveja, vocês foram buscar esse conhecimento, vocês visitaram locais para ver, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero, e ver o negócio joinvilense em franca expansão, enche todo mundo de orgulho, deixa todo mundo muito, muito, muito feliz.
E vocês, quando começaram a pensar no projeto, você imaginou que ele teria essa proporção, que ficaria desse tamanho, como já é hoje? Não. Na verdade, quando a gente começou o projeto, era para ser algo familiar. E lá naquele local, no Vila Nova, a gente não imaginava em estar abrindo novos parques, né? Quando a gente iniciou, a gente, inclusive, esses dias a gente foi visitar o plano de negócio de volta, né? De 7 anos atrás. E a gente planejou muito, era vender em prateleira. Por quê? Porque se tinha muitas cervejas em prateleira, cervejas artesanais. E a gente acabou mudando totalmente a nossa estratégia, né? A gente ia fazer uma cervejaria com a degustação como se fosse uma vinícola, recebendo algumas pessoas. Esse era o nosso planejamento. E quando as pessoas chegaram lá na inauguração, falaram, meu, o que é isso que vocês fizeram? E eles estavam remetendo a parque. A gente percebeu que o nosso nicho era cervejaria, porque está no DNA do joinvilense, está no DNA do brasileiro, mas com a vertical dentro de parques, dentro de áreas familiares, dentro de áreas de lazer. Porque, que nem você falou, Joinville ainda é muito carente, já melhorou muito, principalmente se a gente for para a área rural de Joinville, nós temos N lugares para visitar. É verdade. Nós temos N lugares para a família passear, passar final de semana, que antigamente não tinha. Ou se tinha, era tão escondidinho. Que ninguém sabia, né? Ninguém sabia. E a rede social acabou vindo e acabou divulgando melhor todos esses lugares, né? Hoje eu faço parte de uma associação do turismo rural de Joinville e nós estamos com 40 propriedades na área rural de Joinville, abrindo ao público. Que bacana. E recebendo muito cliente. Que legal. E fazendo com que as pessoas tenham a experiência do pé no chão, tenham a experiência de pisar no rio. Muitas pessoas nunca tinham pisado num rio. Nem sabe o que é. Pega a grama e fala, oi, o que é isso? Exato. Então, se abriu muita oportunidade nesses últimos 5, 6 anos para que esse tipo de negócio crescesse. E eu acho que é aquilo que tu falou, a pandemia ela acabou abrindo muito isso de as pessoas quererem estar ao ar livre, querer passear ao ar livre, né? E não estar dentro de um quadradinho dentro de um restaurante, né? Tu até faz isso à noite para ir no quadradinho no restaurante. Sim. Mas durante o dia com a família, você quer algo diferente, né? É verdade. Então, o Joinville cresceu muito também nessa área de lazer. E foi onde a gente viu que esse era o nosso nicho de negócio e esse era aonde a Guti Brau ia se firmar como marca, né? E principalmente, né, você tem que aprender a dizer o não, né? O não faz parte do sim. Porque assim, para vocês terem uma ideia, toda semana a gente recebe uma proposta. Monta uma Guti Brau aqui, monta uma Guti Brau ali. E a gente tem que falar, a nossa essência não é essa. A nossa essência é parque, a nossa essência é família. Nosso espaço não é para abrir à noite, para a galera ir curtir, dançar. Sim. Não é esse o espaço. Eu posso fazer até um evento fechado, mas não é o espaço para eu estar aberta ao público, né? Eu não quero a pessoa alcoolizada, eu quero a pessoa bebendo, tomando com a esposa, tomando com o filho. Ela vai estar o dia, né? Aproveitando o dia. Isso mesmo. É verdade. E, André, eu sempre peço para os convidados aqui do Histórias e Conexões, para eles trazerem mensagens, né? As mensagens, né? Você gosta de ler, eu também adoro ler, e a leitura é uma forma de mensagem, porque a gente capta e consegue trazer isso para o nosso dia a dia. E eu queria pedir para você, para deixar uma mensagem para os nossos telespectadores do podcast Histórias e Conexões, porque eu falo que elas funcionam como sementes, né? Sim. Muitas vezes você está precisando daquele recado, aí tem uns que falam, ih, a carapuça serviu. Eu falo, que ótimo, você serviu, já chegou aonde deveria chegar. Exato. Queria te pedir para deixar uma mensagem para os nossos telespectadores. Vamos lá, eu acho que nós precisamos acreditar no que a gente quer, né? A gente tem que seguir o nosso instinto, não olhar para preconceito, não olhar porque ela é branca, preta, azul, amarela, ela é mulher, ela é homem. Eu acho que a gente tem que acreditar e correr atrás do que a gente realmente quer. Independente do que alguém acredita ou deixa de acreditar, a gente tem que acreditar na gente e seguir isso. Independente do outro, da opinião do outro. Eu nunca fui de seguir a opinião das outras pessoas, do que elas acham ou deixam de achar. As pessoas, às vezes, eu estou passando por uma crise. Vai lá e conversa com um amigo. Eu vou conversar para eu jogar só para ele escutar.
Muitas vezes eu não quero a opinião, eu só quero externar, né? Então, eu acho que a gente precisa acreditar no que a gente tem como meta de vida, não olhar para preconceito, e seguir em frente. E ser feliz, porque eu acho que o que vale na vida é viver e ser feliz. E se amar. É verdade. Eu acho que o resto é tudo o resto e a gente segue em frente. Estando bem com a gente. Estando bem com a gente vai conseguir, a gente vai ter tropeços, a gente vai muitas vezes começar do zero, ter que recomeçar, é muito difícil recomeçar, né? Seja um casamento, seja uma empresa, seja um trabalho, sempre é difícil, o recomeço sempre é difícil, mas o recomeçar às vezes dá uma energia, dá um conhecimento, é que nem eu falei, né? Eu refiz a minha trajetória profissional em vários momentos. E foram muito gratificantes, porque cada uma eu tive um aprendizado diferente, cada uma eu consegui conquistar algo diferente. Eu acho que é isso que vale, é isso que a vida faz ser alegre, faz ser feliz, faz valer a pena, né? E é isso aí. É a mais pura verdade. Para quem ainda não conhece ou não foi visitar, que eu acredito que a maioria das pessoas de Joinville já visitaram, são 3 unidades, como a Andréia comentou. Tem a unidade do Vila Nova, tem a unidade do Pórtico, tem a unidade de Campo Alegre, que eu ainda vou lá. Vou lá visitar e eu quero ver a mensagem. Tô indo para eu estar lá junto. E ainda a gente faz uma foto ali para ter certeza, porque é esse cuidado, é esse charme e é esse toque, né, de vocês, esse cuidado, essa gestão presente, próxima do seu time, dos seus clientes. Os que são clientes acabam se tornando seus amigos, porque são pessoas que frequentam, são pessoas que, eu vou lá, vou tomar uma cerveja, já avisa, já aproveita e já toma uma cerveja junto. E eu quero te agradecer, Andréia, por você ser inspiração. Você é uma mulher que inspira, você é uma mulher forte, decidida, muito corajosa e que você estende a sua mão para as pessoas que estão ao seu redor e como você comentou, você ajuda quem realmente quer ajuda. Muito obrigada, porque hoje em dia não é muito comum a gente ver as pessoas ajudando as outras pessoas. E servir de inspiração é muito bacana, porque é algo natural, é algo seu. Então você tem essa sua luz, você tem esse seu... Isso está no seu DNA, não é ninguém que me falou, eu percebi nessa nossa conexão, nos momentos que a gente tem em comum. Muito obrigada mesmo, e que você continue trilhando esse seu caminho de sucesso. Eu também, enquanto administradora, eu admiro mulheres fortes, mulheres que carregam isso junto, que têm a família próxima, que têm o seu marido como seu parceiro, que tem o seu pai, que tem uma carinha que dá vontade de apertar teu pai, tua mãe, eles são muito fofos, e ter a honra de trabalhar com pai e mãe é algo que realmente, né, não tem preço. Então, que aula, que episódio maravilhoso. Eu tenho certeza que quem não conhecia a Andréia, quem não conhecia o Guti Brau, vai conhecer. Vamos lá, né? Vamos lá, vamos receber vocês. E ela recebe mesmo, tá? Mesmo. Quem vai lá, ela recebe mesmo. Ela sempre tem um abraço para te dar e te apresentar aquele parque com tanto entusiasmo. E sempre que você fala, o seu olho brilha. Isso é sinal que é o seu propósito, que você ama estar ali. E eu sempre que eu vou lá, Andréia, tô chegando ali com a família. Muito obrigada por ter reservado esse tempo aqui com a gente. Eu que tenho que agradecer aqui pelo espaço e estar do seu lado, ter te conhecido. E vamos seguir aí, vamos trilhar uma grande amizade, com certeza. Isso aí. Muito obrigada, viu? Te agradeço de coração. E a todos vocês, um beijo e até o próximo episódio do Histórias e Conexões. Tchau, pessoal!